De posse disso, né, de posse desse filme aí que você acabou de assistir, Tempos Modernos de Chaplin, é um filme bem conhecido de todos, né? Eu creio que todo mundo que já fez nível médio ou algum outro curso técnico ou até curso superior, geralmente já viu esse filme e também já passou na rede de canal aberto. Esse filme Tempos Modernos, quando tem o Festival Chaplin, né, de vez em quando tinha o Festival Chaplin, e é um filme épico dele. Esse filme de Chaplin retrata vários aspectos, tá? Mas o que eu quero que você tenha captado é o aspecto ocupacional. Ele fala um pouquinho aí de assuntos bem atuais, como lesões por esforços repetitivos, né, que hoje está bem na moda, tá? Que são as LER, lesões por esforços repetitivos, e as DORT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho, que são doenças ocupacionais que vêm atingindo os trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores que realizam movimentos repetitivos. Aí você observa que ele está lá, ó, na pressão de trabalho, apertando os parafusos, e quando ele para de apertar os parafusos, ele continua no movimento. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer um impulso mecânico. Ele já está bitolado a fazer aquela sequência. Então, tudo isso aí influencia na questão do trabalhador, tá? Da saúde do trabalhador. Mostrou também a questão de assédio moral, tá? Mostra também a questão de assédio moral esse filme. Eu creio que a cena não mostrou, mas quando ele vai no banheiro, aparece a televisão e não deixa nem ele relaxar, nem ele descansar um pouco no banheiro. Então, aparece o assédio moral, aparece o transtorno mental relacionado ao trabalho, ou seja, ele enlouqueceu, né? Teoricamente, ele enlouqueceu aí no filme. Aí eu já faço essa pergunta a você: o trabalho enlouquece? Será que o trabalho enlouquece? Aí, veja só, o trabalho, segundo o poeta, né, já fala que o trabalho dignifica o homem. O homem sem seu trabalho não tem honra. Então, o trabalho realmente ele dignifica o homem. A partir do momento, né, você teve a Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial começou a existir o capital e o trabalho. O homem que era detentor de todo o poder, tá, os artesãos, que era detentor de todo o poder, ele passou a vender a sua força de trabalho, o seu conhecimento em troca de um salário. A partir daí começou a existir o capital e o trabalho, certo? O homem precisa do trabalho para sustentar a sua família, para realizar os seus desejos, né? Para satisfazer as suas necessidades, porque esse trabalho vai trazer renda. Mas a partir do momento que esse trabalho começa a ser desenvolvido em condições desfavoráveis,
aí sim começa a coisa negativa, o lado negativo do trabalho. Aí por isso que eu pergunto a você, o trabalho enlouquece em algumas questões, dependendo das condições. Quando você for pagar o módulo de saúde ocupacional lá na frente, você vai observar que existem fatores dentro do ambiente laboral, dentro do ambiente de trabalho, que favorece ao trabalhador adoecer, a ter problemas mentais, tá? Problemas psicológicos por conta do trabalho. Eu estou dando só um exemplo aqui, mas existem outras doenças, N doenças, sem contar com os acidentes de trabalho também, por conta das condições de segurança, que podem levar o trabalhador até a morte. Tá? Então, de posse disso aí, dessas informações que Chaplin mostrou no filme, nós vamos falar um pouquinho da história da segurança do trabalho, tá? Da história da higiene, medicina e segurança do trabalho. Por que ela surgiu? Então vamos lá, Billy, mostra aí o slide. Você tem aí uma célebre frase dita por Bernardino Ramazzini. Daqui a pouco você vai saber quem é esse Bernardino Ramazzini. Desde a antiguidade, o trabalho já era visto como um fator gerador e modificador das condições de viver, adoecer e morrer dos homens. Tá? Então, desde a antiguidade, o trabalho já era visto como um fator gerador e modificador das condições de viver, adoecer e morrer dos homens. Bernardino Ramazzini. Esse trecho aí foi tirado do livro De Mobis Artificium Diatriba, que é a obra clássica dele, que perpetua-se até hoje essa obra, tá? Que traduzindo aí para o português vem a doença dos trabalhadores ou doenças relacionadas ao trabalho. Foi nesse livro, tá? Foi nessa obra que Bernardino Ramazzini começou a mostrar algumas doenças relacionadas às atividades. Ele listou, primeiramente, cerca de 50 atividades e relacionou essas atividades à doença. Bernardino Ramazzini, ele é tido como o pai da medicina do trabalho. Tá? Por que o pai da medicina do trabalho? Ele começou a se preocupar. Ele era um médico clínico normal, formado em Gênova, era um italiano, e quando ele começou a fazer os estudos dele, ele estudava várias funções, várias profissões, como lavadeiras, como escrivãos, como trabalhadores de minas, de mineração, motoristas, parteiras. Então ele começou a listar as doenças, os problemas que esses trabalhadores apresentavam e começou a relacionar as atividades. Tá? A partir daí começou a surgir uma coisinha chamada anamnese ocupacional, que você vai ver lá em saúde ocupacional o que significa. Anamnese ocupacional é o que o médico geralmente examina, tá? O paciente. A anamnese é o médico faz as perguntas ao paciente para saber por que ele está com aquela determinada doença. Mas a anamnese ocupacional é uma entrevista voltada, tá, no intuito de trazer as condições de trabalho, de trazer os riscos que aquele trabalhador era submetido para que possa se saber realmente qual o nexo daquela doença que o trabalhador está apresentando, daquele problema que o trabalhador está apresentando, e com as atividades que ele desenvolvia e com os riscos que esse trabalhador era exposto, tá? Então, a anamnese ocupacional foi criada por Bernardino Ramazzini. Nas pesquisas que Bernardino Ramazzini realizava, ele tinha o cuidado de perguntar qual a sua profissão, qual a sua ocupação, e ligava a ocupação daquele trabalhador, tá? Ligava a ocupação daquele funcionário que ele estava entrevistando, daquele trabalhador, com as doenças que esses trabalhadores apresentavam. Então, por isso e por outras coisas, Bernardino Ramazzini recebeu o título de pai da medicina do trabalho, tá? Pai da medicina e higiene do trabalho. Então, aonde você for buscar pesquisa, você vai ver que Bernardino Ramazzini contribuiu muito para o progresso da segurança e saúde do trabalhador. Seguindo aí a nossa aula, Billy, você vê aí que tem uma estatuazinha de Aristóteles. Mas, professor, isso é aula de segurança ou de história, Grécia Antiga? Por que eu coloquei a figurinha, nós colocamos a figurinha, a estátua desse cidadão grego aí? Aristóteles,
Ele era macedônico, tá certo, de nascimento, mas rumou para a Grécia muito novo. Fez parte da escola de Sócrates, tá? Fez parte da elite dos grandes pensadores médicos, tá? Dos grandes pensadores, filósofos, cientistas. E ele contribuiu também para a questão da medicina do trabalho. Começou a estudar,